Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema da nossa aula é um tema muito importante, tá bom? Queimadura. Então vamos lá. O que são queimaduras, né? As queimaduras, gente, são lesões, tá bom? Decorrente de agentes como a energia elétrica, térmica, tá? Química, agentes quentes, por exemplo, a água fervendo, tá bom? Capazes de quê? Capazes de produzir um calor excessivo, tá bom? Que danifica os tecidos corporais e acarreta o que? A morte celular. Então, quando eu vou lembrar de queimadura, eu não posso simplesmente pensar da água fervendo, tá? Temos queimaduras elétricas por meio de uma corrente elétrica, né, com alta voltagem. Temos queimaduras por agentes também quentes, por exemplo, a água fervendo, tá? Queimaduras químicas decorrentes produtos químicos, tá? Ocorre muito quem tem o hábito de estar manipulando esses produtos, por exemplo, em grandes empresas onde tem a fabricação dos mesmos, tá? Quando eu tenho essa lesão, ela é decorrente o quê? Um calor excessivo. Então eu tenho que lembrar que todo o processo de queimadura vai me levar ao quê? Um calor excessivo, um calor que seria o quê? Anormal, ok? Que vai danificar, gente, o meu tecido, né, corporal, além de quem? De ocasionar a morte celular, tá? Temos então, gente, a queimadura de primeiro grau, tá? O que seria a queimadura de primeiro grau? A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura superficial, tá bom? É aquela queimadura simples, aquela queimadura que acontece na superfície, não acomete todas as partes, né? Todas as camadas da nossa pele, tá? Então, quando eu falo queimadura de primeiro grau, vai ser aquela queimadura que vai acometer a pele superficialmente. Ela vai afetar apenas quem? A epiderme. Temos epiderme, derme e hipoderme. Ela vai acometer somente a epiderme, tá? Quando eu falo queimadura de primeiro grau, eu tenho que lembrar que é uma queimadura dolorosa, tá? Ela dói bastante, ela é uma queimadura que mantém aquela pele quente, tá? Que mantém aquela ardência contínua, tá? Quando eu falar então em queimadura de primeiro grau, qual que será aquela queimadura que vamos lembrar? Será a queimadura, por exemplo, solar, em época de quê? De janeiro, né? Época onde tem muita viagem para praia, muita piscina, entre outras. Então, quando eu falar queimadura de primeiro grau, eu vou lembrar de quê, gente? Eu vou lembrar da queimadura solar, tá? Que é aquela queimadura o quê? Onde será acometida apenas a epiderme, tá bom? Que tem uma dor, que tem o que? Ardência contínua, né? Acontece muito, gente, essa queimadura de primeiro grau, que é a queimadura solar, por exemplo, em pessoas de pele muito clara, tá? Com uma baixa quantidade de melanina, tá? Esse pigmento. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado especial, tá? Quando for à praia, quando for à piscina, por causa desse processo de queimadura, tá? Essa queimadura, gente, o que vai acontecer? Ela vai descamar a 4 a 6 dias após. Então, todo mundo aí, eu creio que já foi um dia à praia, à piscina, apresentou, né? Ficou aquele vermelho, falou que queria queimar um pouco e depois teve aquela descamação, né? O que é essa descamação? É quando aquela pele solta, né? Quando a gente vai passando a mão assim, a gente vai ver um monte de casquinha, vai ficando aparentemente feio, tá bom? Quando eu penso na queimadura solar, meninos, a queimadura de primeiro grau, o que tem que ser feito, né? Qual que seria o tratamento? Primeiro, a gente orienta esse meu paciente está tendo uma ingesta hídrica, né, boa para manter a hidratação, tá? Também manter aquela pele, o que, gente? Fria, né? Tenho que resfriar aquele local para o paciente ter um conforto. Então, usa muito
pasta d'água, Calmed, né, que são o quê? Que são coberturas que ocasionam um resfriamento na pele, que acalma aquela pele. Tá? Queimadura de primeiro grau, temos que pensar muito que hidratação e cuidados com aquela pele, por exemplo, esse resfriamento local, tá? Em pacientes com alto grau, né, de desidratação, que teve uma queimadura solar muito profunda, pode ser necessário uma hidratação endovenosa, tá bom? Parenteral, mas isso são casos raros, tá? Muito raro mesmo. Bom, a maioria das vezes a hidratação via oral e os cuidados com a pele são eficientes para esse tratamento. Agora, vamos à queimadura de quê, gente? De segundo grau. Então, vamos. Queimadura de segundo grau, gente, ela afeta quem? Se a minha queimadura de primeiro grau, ela afeta somente a epiderme, a de segundo grau, eu vou lembrar o quê? Que vai afetar a epiderme, que é a primeira camada, e vai também afetar a minha derme, tá? Então, lembra-se, quando eu falar queimadura de segundo grau, eu vou ter que lembrar que ela comete epiderme e que ela comete a minha derme, ok? Lembrando, qual que é a sua principal característica, gente, da queimadura de segundo grau? Flictema. O que são os flictemas, né? São bolhas. Então, naquele local onde ocorreu aquela queimadura, por qual agente que for, a maioria das vezes vai apresentar um flictema, né? O que? Uma bolha, ok? Então, vamos lembrar aqui, queimadura de segundo grau acomete epiderme, acomete a derme, tá bom? Ela é o quê? Ela tem a característica principal, formação de flictemas, que são bolhas, tá? Porém, temos que saber a característica dessa bolha para definir se foi uma queimadura superficial ou se foi uma queimadura profunda. Quando, gente, eu tenho uma queimadura de segundo grau, tá? Superficial, como que é essa bolha? Essa bolha, gente, ela é rosa, tá? Ela é úmida e ela é uma bolha o quê? Dolorosa. E quando for profunda, a base da bolha já é branca, ela tem aquela aparência de uma bolha ressecada, ela é seca e ela é indolor, tá? Então vamos lembrar, superficial, eu vou ter uma base de uma bolha o quê? Rosa, viva, brilhante, úmida e dolorosa, tá? Quando eu pensar em uma bolha e uma queimadura profunda, eu já vou pensar naquela bolha que tem um aspecto que ressecado, aquela bolha seca, aquela bolha que tem o fundo branco e ela é o que? Indolor, ok? A restauração. Quando que será restaurada, né, aquela lesão? Ela demora um prazo maior, de 7 a 21 dias, tá? Temos que já utilizar algumas coberturas, tá bom? Para essa queimadura, tá? A cobertura, gente, a pomada de escolha para uma queimadura, eu vou estar falando logo à frente nos tratamentos, é a sulfadiazina de prata, tá? Ela contém antibiótico, é uma pomada que depende de um receituário médico e ela é a pomada de escolha, tá? Vamos evitar romper esse flictema, tá? Esse flictema, ele pode ser aspirado quando foi apresentado, né, em um período menor que 1 hora. Quando foi um período maior que 1 hora, não deve ser aspirado, deve deixar ele se romper naturalmente, ok, gente? A queimadura, gente, é de terceiro grau. Então, vamos lá. Primeira, acometeu a epiderme. Segunda, epiderme e derme. E a terceira, gente? A terceiro grau é aquela queimadura de espessura total, tá? Ela afeta quem? A epiderme, ela afeta a derme e as estruturas profundas, tá? Professora, a queimadura de primeiro grau dói?
de primeiro grau? Sim. De segundo, já é um pouco menos. E de terceiro, ela é dolorosa? Não. Por que que a queimadura de terceiro grau não é uma queimadura dolorosa, né? Porque atinge os nervos, atinge a nossa inervação, tá? Então, sem a presença deles, eu não tenho como estar fazendo a captação da dor, ok? Então, a de terceiro grau, ela não é uma queimadura dolorosa, ela é indolor, tá? A pele dessa pessoa, o local onde foi queimado, na queimadura, né, de terceiro grau, ele não tem aquela aparência vermelha, ele não tem aquela aparência de uma pele irritada, tá? Ele tem o quê? Uma aparência de placas esbranquiçadas, tá? Ele tem aparência de necrose. O que é necrose? Pontos negros, porque houve uma morte grande celular. Tá bom? Então, quando eu falar, gente, de queimadura de terceiro grau, eu tenho que lembrar que o quê? Que eu não vou ter aquela pele, o quê? Vermelho vivo. Eu não vou ter aquela pele brilhante. Ela vai ser uma pele, o quê? Esbranquiçada, tá? Ela vai ser uma pele com pontos de necrose, tá? Essa queimadura, ela vai ter uma reptilização, gente? Não, tá? A maioria das vezes, por causa da sua profundidade, será necessário o quê? Um enxerto de pele, tá bom? Que é indicado, gente, também no caso de segundo grau, quando é o que? O segundo grau profunda, tá? Então lembra, terceiro grau, ela não vai o que? Epitelizar sozinha, tá? Ela não vai ter o que? A repetilização sozinha. Ela vai necessitar de enxerto. Queimadura, gente, de quarto grau, tá? Lembramos, tem que ter, gente, no caso, quando vocês forem fazer alguma prova, tá? Forem fazer algum concurso, é importante estar olhando de onde eles retiraram aquelas referências, tá? Porque o PHTLS, por exemplo, ele já traz de quarto grau. Já tem alguns autores, igual o Brunner, só traz até o terceiro grau, ok? Então, vamos lá. Quarto grau é aquela queimadura que envolve a pele, que envolve o músculo, que envolve o que? Os ossos, tá? Ela frequentemente ocorre em queimaduras o que? Elétrica. Então, quando eu falar de queimadura, gente, de quarto grau, eu tenho que lembrar muito de que de uma queimadura elétrica, tá? Ela entra numa quantidade de calor muito grande, tá? Ela vai o que? Ocasionar dano na pele, no meu músculo, nos meus ossos, tá? Então é muito importante saber essa diferenciação, tá? Pode causar complicações graves, tá? Esse paciente, né, a maioria das vezes, ele não vai ter um prognóstico muito bom, tá? Principalmente se a área acometida foi uma área muito grande. Esse paciente de queimadura, o risco dele tá né, pegando, adquirindo uma infecção é extremamente grande, né, algo muito grave, muito intenso. Então é um paciente que costuma não ter um prognóstico bom, tá? Mas é mais um motivo que nós temos que saber diferenciar o grau dessa queimadura, tá bom? Então lembra, primeiro grau acometeu somente quem? A epiderme. Segundo grau acometeu a epiderme e a derme, né? Terceiro grau acometeu a epiderme, a derme e estruturas profundas. E quarto grau ela acometeu todas as estruturas. Ela cometeu a pele, né, epiderme, ela cometeu a derme, ela cometeu os músculos, né? Ela cometeu as fáscias, ela cometeu os ossos, ela cometeu toda aquela região, tá bom? Quando o médico vira e fala assim pra gente, nossa, aquela pessoa ali teve 30% do corpo queimado, teve 70% do corpo queimado, como será que ele fez aquele cálculo, né? Então temos, gente, a extensão da queimadura queimada, né? Temos um cálculo, que é o quê? A regra dos novos. Cada parte do meu corpo vai valer o quê, gente? Uma porcentagem, tá bom? Essa porcentagem, gente,
é um pouco mais delicado de aprendizagem, então eu vou mostrar para vocês em sala, eu vou explicar para vocês como que realiza esse cálculo, tá bom? No material de apoio eu já deixei para vocês uma foto com todas as divisões, tá bom? Mostrando qual a porcentagem de cada parte queimada, tá? Para vocês terem uma noção. Porém, eu vou deixar para estar fazendo esse quadro com vocês na louça, né, mostrando para vocês como que realiza, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar me procurando também. Quando eu penso em queimadura, eu tenho que lembrar que queimadura é um trauma. Quando eu falo que eu vou atender um paciente com trauma, um paciente vítima de trauma, eu tenho que pegar quem? O XABCDE, né? XABCDE, que é a nova atualização, o ABCDE era a antiga, era a anterior, tá? Lembrando que muitas provas ainda será cobrado o ABCDE, tá? Então, o ABCDE também vamos ver essa matéria em sala de aula, tá? Como aula prática, porque é uma matéria que necessita de aulas práticas. Então, eu vou fazer um resumo para vocês aqui. ABCDE. Então, lembra, XABCDE. Quando eu falo nessa questão da queimadura, eu tenho sempre que utilizar o ABCDE como o quê, gente? Como o tratamento, né? Como a minha avaliação primária para esse paciente, tá? O ABCDE. A é o quê? As vias aéreas desse paciente. Como que esse paciente está mantendo a respiração dele? Como que tá a via aérea desse paciente? Está obstruída? Não, não está obstruída. Ele está conseguindo respirar normalmente? Ok. Eu tenho que fazer o quê? O controle da coluna cervical, tá bom? Então, A significa abrir vias aéreas e controle da coluna cervical. B, ventilação e respiração. Como que tá? Esse paciente está conseguindo ele está conseguindo manter as suas trocas gasosas? Ele está conseguindo fazer a inspiração, a expiração adequada? Não. Esse paciente está com uma baixa de oxigenação, ele está com uma saturação, né, muito pequena, ele está com uma saturação de 70, então vamos resolver, vamos fornecer um oxigênio para esse paciente, por exemplo, tá? C, circulação com controle de hemorragia, tá? Tem algum local que tá ocasionando hemorragia nesse paciente? Se tem, vamos tratar. O que deve ser feito? Vamos tentar a compressão direta, né? Não, compressão direta não deu. Vamos tentar fazer um curativo oclusivo, né? Também não deu. Vamos tentar fazer um torniquete, tá? Disfunção neurológica, como que tá esse paciente? Ele tá lúcido? Ele tá orientado? Lembra daquele que eu falei com vocês? Ele tá com Glasgow 15? Glasgow 15 é o que todos nós temos, tá? Não, esse paciente ele tá confuso, ele tá toporoso, ele não tá respondendo ao comando, esse paciente tá com Glasgow menor que 8, lembrando, menor que 8, o Glasgow, o que que é, galera? Tubo, né? E o E é o momento que eu vou fazer o quê? A exposição desse ambiente. Se eu for no desse paciente, no pré-hospitalar, por exemplo, esse paciente vai estar dentro da ambulância. Eu vou estar avaliando a procura de outras lesões. Eu vou fazer o controle de quem, gente? Da temperatura desse paciente, tá? Não se preocupem que vamos ter essa aula, tá? Assim que possível. Prática, tá? Porque é necessário eu mostrar para vocês cada passo dela, tá? O que é, então, o XABCDE, que é a nova atualização? Então, o XABCDE, gente, ele veio com o quê? Com o controle da hemorragia primeiro. Então, ao invés de ser ABCDE, veio XABCDE, tá? E o X ele passou como controle da hemorragia em primeiro momento. E também aumentou o tempo do meu torniquete, né? Antes meu torniquete podia ficar apenas 2 horas e o XABCDE fez uma nova atualização que pode ficar até 2 horas e meia, tá bom? Lembrando, esse torniquete, quando ele for realizado, ele tem que ser escrito nele qual profissional que realizou e a hora exata, tá? Que foi realizado aquele torniquete. Para quê, gente?
para nós não se perdermos nos horários, tá? Lembrando, temos que ter 2 horas e meia no máximo que aquele torniquete pode permanecer. Vamos lá agora no tratamento, né? Então, primeira avaliação, quando eu falar de uma queimadura, eu tenho que lembrar que uma queimadura é um trauma. Falou em trauma, quem que vai entrar na minha avaliação? ABCDE, né? Ou XABCDE, né? Que é a nova atualização. Vai depender do edital, do concurso que vocês vão estar realizando, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu cheguei lá, fiz o meu ABCDE, ok. O tratamento, eu tenho que interromper aquele processo de queimadura, tá? É a primeira coisa que eu tenho que realizar, é estar interrompendo aquele processo de queimadura. Segundo, eu tenho que estar removendo dessas pessoas anéis, tá? Joias, próteses, roupas, tá? Para evitar o que? Colarem na pele, tá? Então é muito importante eu estar retirando esses objetos e retirando a roupa daquele paciente. Lembrando, eu não tiro a roupa de um paciente e deixo ele com a privacidade toda, né, toda afetada, né? Esse paciente, ele tem que ter uma privacidade. Vamos jogar um lençol, não vamos deixar ele o quê? Sem roupa para todo mundo ver. Isso não pode ocorrer, tá bom? Cubra ele com tecido limpo e úmido. Então eu cheguei agora no local da minha ocorrência, tá? Eu sou do SAMU e eu cheguei lá e eu vi que o meu paciente, ele tá com um processo de queimadura, né, intensa. O que eu tenho que fazer? Era uma queimadura, por exemplo, de 2º, 3º grau em algumas áreas. Eu tenho que cobrir esse meu paciente com um tecido, com compressas úmida e o que? Limpar. Então lembra, quando pegarmos o paciente com queimadura, temos que cobrir ele com uma compressa úmida e limpa, tá? Eu não posso jogar uma compressa seca porque ela vai aderir naquela pele, tá? Vai ser o que? Dificultoso para estar extraindo aquele tecido depois, ok? Mantenha, gente, a cabeceira desse meu paciente no transporte ou no hospitalar sempre mais elevada, tá? Por exemplo, 30 graus, tá? Por quê, gente? Porque esse paciente já pode estar com uma respiração dificultosa. Quando eu estou deitado, a minha respiração fica dificultosa. Por isso que é importante eu manter essa cabeceira levemente elevada, tá bom? O médico vai avaliar, né, a questão da indicação de intubação. Lembra, quando que um paciente deve ser intubado? Quando eu tiver Glasgow menor ou igual a 8, tá? Eu tenho que ter um acesso nesse meu paciente calibroso, tá? Por que eu tenho que ter um acesso calibroso? Esse paciente depende de quê? De hidratação, tá? Então, eu tenho que ter um acesso calibroso nesse meu paciente, tá? Não pode esquecer disso, tá, gente? O acesso desse paciente tem que ser acesso calibroso, tá? Foi muito difícil tá realizando um acesso periférico, né, por causa do acometimento daquela queimadura. Então temos a opção do acesso intraósseo, tá? Que aí é o enfermeiro ou o médico que pode estar realizando. Tá? O acesso central, dependendo, o médico também vai realizar esse acesso, tá? Sempre vamos controlar a saturação desse paciente, tá? Lembrando, a minha saturação de oxigênio ela tem que ser maior ou igual ao que? A 95%, exceto em pacientes que têm DPOC, que aí já é considerada um valor em média de 88%. Controlar o que? A hipotermia, né? A minha pele, ela atua como isolante térmico. Se eu não tenho ela, eu posso ter o que? Uma hipotermia, tá? Então tem que ser controlado. Qual que será o tratamento de escolha para aquela queimadura? Qual que será o tópico que será utilizado naquelas lesões, tá? Lembra-se, gente, quando for uma lesão que tá com a pele viva, que tá com a pele vermelha, né? Eu não preciso de realizar o desbridamento. Quando for o caso de um paciente que tá com aquela área toda necrosada, que tá com aquela área
toda já com processo de morte celular, muitas vezes eles terão que ir para um bloco cirúrgico para estar realizando a limpeza daquela pele antes, com sedação, para aí começar a fazer o que? O tratamento com o tópico de escolha, tá? Por quê, gente? Porque se eu jogar uma pomada, se eu jogar um tópico, né, numa pele que tá com necrose, eu não vou ajudar nada, aquela pele está morta, tá? Quando, gente, eu já for viável utilizar aquela pomada, ou o paciente retornou do bloco cirúrgico, ou for uma queimadura de 2º grau, por exemplo, a pomada de escolha será sulfadiazina de prata, tá? Em tratamento para queimadura é a pomada de escolha, tá bom? Lembrando, quando eu utilizo sulfadiazina de prata, eu nunca vou poder estar fazendo aquela limpeza com soro fisiológico, tá bom? Porque os seus reagentes não batem. Quando eu uso meu soro fisiológico junto com a sulfadiazina, o que vai ocorrer, gente? O escurecimento dessa pele, tá? Vocês imaginam se o paciente queimou o rosto. Eu vou limpar o rosto dessa mulher, por exemplo, soro fisiológico e sulfa. Quando tiver aquela cicatrização, vai ficar com aquela mancha preta. Por quê? Por falta de atenção, por falta de conhecimento da equipe que fez o curativo, tá? Então, eu faço sempre a limpeza. Quando eu falo de queimadura, eu sempre realizo a limpeza com o quê, gente? Com ABD, que é água biodestilada, tá? Também é estéreo, e a sulfadiazina de prata. Lembrando, aquela gazinha que eu colocar para ocluir a minha queimadura, ela sempre terá que ficar úmida. Eu não posso colocar uma gaze seca, tá? Ela vai grudar, ela vai lesionar cada vez mais aquele processo de queimadura, aquela lesão, tá bom? Esse paciente terá que realizar o quê? Uma reposição volêmica, tá? Então, a reposição volêmica, eu vou lá e o médico faz pelos cocos, põe 1000 ml aí? Não, tá? Quando eu falo de reposição volêmica no meu paciente vítima de queimadura, temos que utilizar uma fórmula de Parklink, tá? Essa fórmula está na apostila. Como que é essa fórmula? Essa fórmula, ela vai falar para mim quanto que eu tenho que dar para esse paciente, quanto que eu tenho que hidratar esse paciente em um período de quê? De 24 horas, tá? Então, a fórmula tá no material de apoio, tá, gente? 4 ml de ring lactato, que é a solução mais indicada, vezes a área por cento queimada, vezes o peso. Então, por exemplo, 4 ml vezes o paciente está com 40% queimado. 4 ml vezes 40%, ele pesa 40 vezes 40, tá? Eu vou dividir, vamos supor que deu 20 mil, por exemplo, tá? Tô chutando, tá, gente? Eu tô fazendo um cálculo aqui só para vocês terem noção. Deu 20 mil. Como que eu vou infundir, né, nesse paciente? 20 mil não, gente, 2 mil, desculpa, deu 2 mil. Como que eu vou infundir 2 mil nesse meu paciente? Eu vou infundir esses 2 mil no meu paciente dividido. A primeira metade dele, ou seja, o meu primeiro 1000 ml, será infundido num tempo de 8 horas. Então, eu tenho que correr nesse paciente 1000 ml em 8 horas. E os outros 1000 que sobraram do meu cálculo, eu tenho que fundir ele no prazo de 16 horas, tá? Então, esse cálculo eu vou ensinar para vocês também, tá realizando na sala. Não precisam ficar com medo, tá? Que são coisas que dependem da prática para eu estar ensinando para vocês. Mas eu irei repassar tudo, tá? Então, vamos lá. O cálculo: 4 ml de ring lactato vezes a área por cento queimada, que temos a fórmula para a gente olhar qual que é a porcentagem que o meu paciente tem de queimadura, tá? Vezes o peso, tá? Lembrando, esse cálculo vai ser o tanto que eu vou infundir no meu paciente no período de 24 horas. Irei dividir ele por 2. A primeira metade eu vou infundir o que, gente? Nas primeiras 8 horas e a segunda nas 16 horas. Essa infusão muitas vezes será por meio de quem? De uma bomba de infusão. Para quê? Para ter o horário exato, para ter o término correto, tá bom, gente?
os cuidados de enfermagem, né? Instalar sempre oxigênio, sempre que necessário, sempre verificar o meu sinal, meus sinais vitais, né? Lembrando que esse paciente, a maioria das vezes, vai manter monitorizado, né? Sempre, gente, sempre que for utilizar sulfadiazina de prata, não utilizar soro fisiológico, usar água biodestilada, isso é um cuidado de enfermagem, tá? Funcionar esse paciente com acesso calibroso, tá? Precisamos de um acesso calibroso, podemos ter que correr drogas rápidas nesse paciente, tá? Sempre manter o material de intubação, gente, de uma maneira fácil, de uma maneira fácil de estar achando, de ser encontrado, tá? Sempre dar continuidade daquele tratamento, manter a realização dos curativos diário ou a cada 12 horas e fazer um controle de queda de diurese. Temos que estar mensurando o balanço hídrico, quanto que esse paciente está recebendo e quanto que esse paciente está eliminando, tá bom? Essa aula de hoje foi com o tema queimaduras, tá? É uma aula extremamente importante, algo muito assim, que ocorre muito, né? E eu vou só lembrar de uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de falar com vocês. Suspeita de queimadura inalatória. O que é a queimadura inalatória? É quando eu inalo. Quando eu falo queimadura inalatória, temos alguns exemplos. Boate Kiss, né? Muitas pessoas morreram por causa de quem? Da queimadura inalatória, tá? Então a queimadura inalatória, ela acontece em ambientes fechados, tá? A maioria das vezes, como por exemplo, Boate Kiss, aquele incêndio que ocorreu aqui em Barbacena, tá? O que esse paciente vai apresentar? Tem que lembrar que ele vai apresentar diminuição do nível de consciência. A maioria das vezes esse paciente terá que ser até intubado. É um paciente extremamente grave, tá? Ele vai apresentar rouquidão, a sua voz não vai estar normal, tá bom? Escarro com aqueles pontos preto, né? De quê? De carbono. A pessoa vai escarrar, vai ter várias faíscas pretas, tá? Dispneia. Por que dispneia? Ele tem uma concentração muito grande de CO2 e o meu oxigênio só tá reduzindo, tá? E insuficiência respiratória. Esse paciente é um paciente extremamente grave. Temos que ficar de olho nele, dar uma atenção maior para esse paciente, tá bom? Um abraço para todos, espero ter ajudado vocês, tá? Na aula de hoje, estou disponível no meu WhatsApp, no meu e-mail, no portal, só vocês me comunicarem, tá bom? Abraço para todos.